Amazon On. Muito bem, vamos falar sobre tecnologia para alerta de desastres e monitoramento ambiental. E para isso, eu convido aqui ao palco o Keynote Gabriel Macelli, do INPA. Vamos recebê-lo com aplausos. Então, hoje, já dando início aqui, hoje vinha pensando em falar algo sobre, no início, sobre mostrar para vocês como que estava, como que tem essas mudanças climáticas e eu ia perguntar para vocês sobre quem é daqui, quem que não é daqui, a temperatura. Quem é daqui percebe a mudança da temperatura, como que do ano passado para esse ano já mudou drasticamente. Mas vindo para cá, vi outra coisa, a fumaça. Eu acho que vocês podem ter percebido o quanto de fumaça tem tido, E isso é um pouco do que vamos falar hoje sobre desastres ambientais. Nós vemos duas situações aí: a queimada, que não está acontecendo só na Amazônia, mas em não só a América do Sul, o Brasil, mas em todos os outros, tem outros países também que ocorrem. Mas também a temperatura que aumentou drasticamente, do ano passado para hoje, para esse ano. E isso tem agravado e vamos falar um pouco sobre isso na apresentação aqui. Então, essa parte de monitoramento, não só do meio ambiente, mas consequentemente também para evitar desastres ambientais e prever esses desastres ambientais, acaba ajudando, é uma valiosa ferramenta que ajuda a sociedade e o meio ambiente como um todo em ver como não fazer com que tenha esses desastres e também o que fazer quando já houve esses desastres. E as tecnologias, elas são grandes aliadas, A gente tem pensado assim, durante a evolução na tecnologia, a evolução industrial, que a tecnologia tem sido, muita gente pensa, um inimigo do meio ambiente, o desenvolvimento tecnológico sendo inimigo, mas não, nós podemos ver que a tecnologia, ela é ao contrário, ela acaba ajudando muito na conservação da biodiversidade, no monitoramento ambiental, e utilizamos muito, não só no INPA, mas em diversos órgãos de pesquisa. Então ela acaba explorando, a gente acaba explorando a tecnologia para monitoramento e garantir o bem-estar assim, da sociedade, do meio ambiente. E alguns tipos de tecnologias que são utilizados, são empregados, são sensores de temperatura, como data loggers, que utilizamos muito para temperatura, acoplado juntamente com sensores de umidade, pluviômetros também, que pode dar quanto de umidade existe no local, e sensores de qualidade de nível de água, qualidade e nível de água, que podem assim apresentar para a gente dados de vazante de água, quanto daquele rio ao longo de determinado tempo tem tido de vazante de água, quanto o nível alterou, e assim prever situações de enchente, não só na Amazônia, mas em vários outros locais, como tivemos no Rio Grande do Sul. Esses dados são analisados por algoritmos, podem ser utilizados algoritmos de detecções automáticas em tempo real, que geram assim previsões identificando risco iminente e alertas para a sociedade por aplicativos e até mesmo, principalmente, para as instituições que estão relacionadas a esse trabalho de alerta de desastres, E existe também a importante integração desses dados, informação
do Brasil. A sustentabilidade, a gente falou, né, desde a fala inicial do evento, a questão de mudanças climáticas, a gente presencia aqui, hoje em Manaus, presencia em todo o Brasil, efeitos, né, efeitos bastante acentuados de mudanças climáticas, aqui focada, né, na questão na vida das pessoas. Então, a sustentabilidade, o link com as mudanças climáticas vai estar focado muito no conceito de adaptação. A sociedade, a população, se adaptar a essas novas realidades que a gente já presencia hoje. Parte importante dessa adaptação são as ações de alerta. Um país que consegue monitorar, que consegue antecipar desastres, que consegue avisar a população, reduz muito, principalmente a perda de vidas. E essa é uma grande estratégia da Organização Mundial das Nações Unidas, da Organização Meteorológica Mundial. Inclusive, há uma grande estratégia em curso, né, que traduzida fica alerta para todos. Então, essa é uma grande estratégia. No Brasil, então, a gente começou a trabalhar com alertas à população, com tecnologia, a partir de 2015. E a gente teve uma primeira parceria com a empresa Google, que permanece sendo uma parceira até hoje, e o Google, ele consumia lá em 2015 as informações de alerta que eram geradas, e a partir daí publicizava essas informações nos seus diversos canais, Google Maps, na busca, em outros veículos. Então foi nossa primeira experiência em utilização de tecnologia para alertar a população do país. E lá em 2016 a gente começou uma parceria muito grande com a Anatel, e o primeiro projeto desenvolvido foi os alertas por SMS. Então o projeto começou lá em 2016, né, João? E desde lá a gente é parceiro aí, né, da Agência Nacional de Telecomunicações, parceiro de todo o sistema, de todo o ecossistema de telecomunicações, as prestadoras, todo esse nicho envolvido. Então, 2017, o projeto de alertas via SMS começou no país, e ao longo de 2017, então, estava nacionalizado. A partir daí, então, a gente começou a ter uma possibilidade de, em tempo real, disparar alertas para a população. Lá em 2019, um passo adiante em relação a essas estratégias foi em relação à utilização de TV por assinatura. Então foi uma evolução na parceria com a Anatel, e agora então a veiculação de alertas críticos na programação da TV paga. A gente sabe que é um serviço que está diminuindo hoje em dia, né? Mas mesmo assim foi uma grande evolução ao sistema. Bom, lá em 2021, 2022, a gente teve trabalhando em chatbots do Telegram, do WhatsApp. Em relação a esse último, uma parceria grande com o Grupo Meta, com a empresa de tecnologia Robu, no sentido da gente ter um chatbot automatizado que pudesse enviar alertas, que pudesse dar dicas de autoproteção. E aí, então, ao longo desses anos, a gente já teve cerca de 110 mil alertas que foram disparados para o país, alertas que às vezes trazem um risco moderado para a saúde, para a proteção das pessoas, mas alertas que algumas vezes são alertas muito críticos, alertas onde as pessoas precisam sair de uma área de risco, e se a gente for pegar todos os desastres grandes que a gente teve nesses últimos anos, todos esses desastres foram antecipados com uma certa antecedência e alertas foram emitidos para a população. Então, a gente nunca vai saber quantas vidas, né, foram salvas com todas essas estratégias. É quase impossível fazer essa contabilização, mas a gente sempre trabalha no sentido na certeza de que esses alertas contribuem sim para a proteção das pessoas. E por último, a gente chega no ano de 2024, aí sim, né, com um projeto muito grande, um projeto que insere o país num novo panorama, em termos globais, que é a utilização da tecnologia Cell Broadcast. A gente denominou Defesa Civil Alerta. Com essa tecnologia, então, a gente não é necessário mais cadastro prévio para as pessoas, e a gente passa a ter alertas georreferenciados. Então, a partir de uma situação crítica, todas as pessoas que estiverem em uma determinada área de risco, a partir da cobertura das antenas, passa a receber um sinal sonoro,
uma dica textual de uma ação de autoproteção ou de uma ação de proteção comunitária. A gente acredita que até o próximo período chuvoso na região amazônica, a tecnologia vai estar disponível para utilização, e aí sempre que houver uma previsão de alguma tempestade, de alguma cheia que possa trazer um impacto para a população, a tecnologia pode estar sendo utilizada para proteger a vida das pessoas. Beleza, Thiago, obrigado. Assim como você falou, esse é um trabalho que a gente está fazendo de maneira muito intensa agora nos últimos dias até, né, Thiago, com reuniões sempre, porque a gente está querendo quanto antes colocar ele de fato funcionando, mas é um projeto que envolve diversos órgãos públicos, é um projeto que envolve todo o país, então tem uma questão de comunicação também que a gente tem que tratar, mas enfim, é esse projeto que a gente está tendo muito assim, esforço para que ele de fato funcione. Tá? Agora vamos passar para a Ana. Ana Veneroso, ela é brasileira com mais de 24 anos de experiência profissional na União Internacional de Telecomunicações. Ana, assim, a gente sabe que a própria UIT, ela tem uma série lá de ações, né, que são até que elas são de fato relacionadas com a Agenda 2030 lá da ONU, que envolve tanto essa questão de desastres, lá de alertas, e a gente queria que você explicasse para a gente, então, quais são as principais ações que a própria UIT está tendo, que ela está assim, fazendo, implantando, promovendo, sobre esse tema também, que eu entendo que é de extrema relevância, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Obrigada, João. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar representando a União Internacional de Telecomunicações nesse evento e poder compartilhar parte da nossa experiência de trabalho nessa área tão importante para a sociedade, que são as mudanças climáticas, o meio ambiente, principalmente essa parte relacionada às tecnologias de alerta e de monitoramento. O que eu gostaria de colocar a relação que a UIT tem e a importância do trabalho relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma das questões que o João tinha levantado era a importância do ODS 13 com relação ao câmbio climático. Mas quando a gente analisa os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele acaba por se conversar com todos os demais objetivos. Então, nós temos 6 ou 7 outros objetivos que estão relacionados à vida terrena, à vida subaquática, a redução da pobreza e outros que estão correlacionados à mudança climática. O que de fato, até pegando um gancho do que o próprio Gabriel colocou e os nossos outros panelistas vão colocar hoje também, é que nós estamos trabalhando em tecnologias e sistemas de alerta e monitoramento, cada vez vão avançar mais. Mas existe um processo de sensibilização que talvez esteja aí ainda muito a desejar. Por que eu falo isso? Há 27 anos atrás, quando eu trabalhava na Organização Meteorológica Mundial, nós já fazíamos eventos conjuntos com a própria UIT, esse tema já era, a tecnologia de alerta e o sistema de monitoramento era uma pauta. Eu me lembro dos projetos de monitoramento de rio, de georreferenciamento, e quando a sociedade se falava e tratava numa agenda internacional, as mudanças climáticas parecia algo muito distante da nossa realidade. E quando hoje nós olhamos, de fato, o calor que nós sentimos na pele, e talvez a sociedade não entenda isso, que esse já é o câmbio climático que se falava há muitos anos atrás, então nós temos que voltar nessa discussão e talvez olhar para as tecnologias como um fator, sim, que nos auxilia a salvar vidas nesses sistemas de alerta e monitoramento e uma predição com maior eficácia e eficiência, porém, nós não estamos olhando talvez ainda para a sociedade com esses objetivos, com um olhar de redução da pobreza. E esse ano passado saiu um relatório das Nações Unidas, é um relatório de gênero, mas é muito interessante como as mulheres, que são a metade da população mundial, são afetadas se ações de mudanças climáticas não forem, não tiver um financiamento correto para essas ações. E eu dou um exemplo muito claro disso. Por exemplo, eu visitei o ano passado, no começo desse ano, a região do Grande Chaco. Como visitei também aqui, sob a coordenação do Moisés, o ano passado, a região de Novo Arão. Então, eu tive duas experiências. Uma região rica em água, em solo fértil, como nós temos aqui na região da Amazônica, e uma região desértica, como é o Grande Chaco americano, que é uma região de fronteira entre a Bolívia, a Argentina e o Paraguai.
E eu costumo dizer, e eu passei mal durante essa missão, mas eu costumo dizer que eu vivenciei o câmbio climático na pele. E não sei sob quais condições aquelas pessoas que tentam produzir algo na agricultura, ensinar as crianças na escola e gerar alguma renda local, elas conseguem realmente sobreviver a um calor de 45, 46 graus. Então, quando a gente fala do ODS 13, nós estamos falando de um impacto enorme em todos os outros ODS, porque se nós vamos falar de educação, se nós vamos colocar desenvolvimento da indústria e da inovação, nós temos que levar em consideração tudo que está acontecendo nesse ambiente e que nós somos parte desse ecossistema. Então, eu acredito que nós temos, de fato, algo a ser considerado, que é exatamente o quê? Esse processo de sensibilização que eu deixo a provocação. Em que medida nós estamos realizando esse processo de sensibilização para a sociedade entender que nós somos parte desse todo que é a natureza. Além disso, nós temos, além desse chamamento de conscientização e esse trabalho que vem sendo feito no escopo das Nações Unidas, essa importância da cooperação internacional. Então, por mais que a OIT traga esse trabalho, que é o que os países demandam que a OIT faça, o que os países vão dizer daqui em cada conferência há 4 anos que vão sendo as prioridades, como que nós, através da cooperação internacional, vamos auxiliar um país, vamos trabalhar conjuntamente com a Anatel, por exemplo, que no Brasil é a nossa administração, e a Anatel, consequentemente, vai trabalhar junto aos demais órgãos, junto à ciência, junto à sociedade civil e outros órgãos de governo e à indústria, para poder exatamente estar de mãos dadas em um processo que, de fato, ele é um processo multi-stakeholder. A questão, a problemática da mudança climática, ela não vem a partir de uma única solução ou de olhar de uma única organização. Então, nós contamos na UIT com sistemas, auxílio dos países, para quê? Para que os países possam desenvolver políticas e estratégias relacionadas ao sistema de alerta, planos nacionais de telecomunicações, além de equipamentos que nós deslocamos para situações de desastre. Qual a importância dos convênios da cooperação internacional? Se o convênio existe e está vigente, isso vai fazer com que o país, ao ter um ponto focal, que é aquela pessoa que vai receber o nosso equipamento, aquela pessoa, teoricamente, já sabe operar, já sabe restabelecer um sistema para que as comunicações sejam restabelecidas naquele local, e a pessoa que vai, de repente, nos auxiliar, se nós pudermos mandar alguém, nós vamos mandar alguém para ajudar a operar esse equipamento e restabelecer o sistema, e as pessoas começarem, de fato, a dar notícia, como foi mostrado aí, de que não tem ninguém vivo, de fato precisa de um tipo de auxílio, ou precisa abrir estrada, ou tem uma situação de risco que, às vezes, na emergência a gente consegue resolver, porque a comunicação foi estabelecida. Atualmente, nós tivemos mais, esse ano especialmente, tivemos mais alertas e mais equipamentos enviados para a região do Caribe. Oferecemos essa ajuda para o Rio Grande do Sul, mas não foi necessário. Rapidamente foram restabelecidas as comunicações. E nós podemos dizer o seguinte: a importância de manter esse sistema de cooperação ativo e ratificado o convênio de Tampé. Porque dentro do convênio de Tampé, que é o chamado convênio salva-vidas, é que de fato nós vamos poder manter esse laço de cooperação com os países, mandar um equipamento e manter essa linha de ação ativa. Porque esse equipamento, depois que ele chega, depois de utilizado, ele tem que ser devolvido, eles têm que estar em boas condições, porque nós podemos utilizar isso numa outra situação de emergência. Além disso, a UIT dispõe, eu tinha colocado na apresentação, são 4 cursos que estão disponíveis em vários idiomas, no portal ITU Academy. Esses cursos, ele ajuda tanto aos governos a definir um plano nacional de telecomunicações de emergência, como ajuda também nós fizemos durante a pandemia uma guia auxiliar de comunicação em crise, e não menos importante, que as agências reguladoras, como no caso da Anatel, possam ter sistemas de trabalhar junto às operadoras para que esse sistema de alerta eles também sejam acessíveis. A pandemia foi muito crítica para mostrar que as pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, no Brasil nem tanto, mas em outros países, tinham uma necessidade eminente de não conseguir se comunicar. E elas tinham necessidades tão graves e necessidade de se comunicar para poder, de fato, serem atendidas. Então, a Anatel é um caso de possuir um sistema de telecomunicações ou comunicação com as operadoras acessível. Os países têm copiado o modelo da Anatel. O sistema de alerta da Anatel, o Broadcast, é um auxílio ao plano de ação, que é o Digital Green Action, que a UIT lançou junto a mais de 40 outros membros no COP28. E são sistemas como esse que salvam vidas de fato. Ok, Ana, obrigado. Acho que você conseguiu passar muito bem
né, assim, mensagem. Vamos agora para o Fábio. Fábio Palma é sócio fundador da ECOA ESG Tech, que fornece plataforma líder em inteligência ESG para mensurar, interpretar e potencializar dados de ESG e capacitar organizações na aceleração para práticas sustentáveis socioambientais e também de governança. Assim, agora mudando o nosso foco aqui, a gente estava tratando mais do que o próprio governo ou órgãos internacionais conseguem fazer também, né? Mas agora o que a gente queria ver qual que é como é que você enxerga esse papel das ESG Techs, e aí eu queria até que você explicasse um pouquinho o que são, e como que elas podem auxiliar os órgãos governamentais nesse monitoramento ambiental, que tipo de informação que vocês coletam, que tipo de informação que vocês analisam, e como que vocês podem cooperar com isso aí também. Bem, primeiro, bom dia para todos, obrigado, João. Pergunta excelente. O que é uma ESG Tech, né? Na prática, a gente está no momento de convergência de tecnologias diversas, muito mais acelerado se a gente olhasse para trás 20, 30 anos atrás, quando a gente tinha tecnologias dispersas, elas estão convergindo para um momento único. Então, a IoT, o próprio 5G, com uma capacidade de banda muito maior, de comunicação, capacidade de processamento de dados, isso tudo faz um momento incrível para que empresas de tecnologia possam focar seu trabalho e seu expertise na área de ESG. Esse é o caso da gente, da ECOA, é uma ESG Tech que tem o papel de juntar informações. Os colegas aqui falaram bastante sobre dados, né? O Gabriel citou uma série de fontes de dados, a gente estava falando de dados meteorológicos, de dados que necessitam de ação. No caso da ECOA, a gente divide nossa plataforma em diversos momentos. Um deles é um data lake muito grande, onde a gente armazena essas informações para depois cruzar ela com objetivos sustentáveis. Então, desde o olhar de meio ambiente, o E, né, do ESG, o S de social, e trazer um olhar de governança para isso, que permita que organizações privadas, governamentais e não governamentais, possam monitorar esses dados, que isso é muito interessante, para daí tomar atitudes em cima desses dados. Não necessariamente dados para um momento de catástrofe, mas eles podem mostrar uma tendência. O uso de AI pela plataforma pode se, e junto com estudos da comunidade científica, pode ser usado para verificar tendências de sensores. Então, cruzamento de dados dentro de uma plataforma, ter dados e informação a esmo ou no Excel, ele muitas vezes pode ser interessante para uma pesquisa, mas ele não vai conseguir gerar uma atitude, principalmente quando a gente fala em uma quantidade muito grande de dados. E esse é o momento que a gente está vivendo hoje como sociedade. A gente gera dados numa quantidade enorme, que muitas vezes não é possível de ser analisado por um ser humano, né? Por mais que a equipe seja grande. Quando a gente olha as corporações, e mesmo as organizações governamentais e não governamentais, o olhar são poucas pessoas olhando para o ESG. Apesar da temática ser uma temática urgente, a gente está vendo, a queimada está batendo na porta de casa, né? Quando ela era na floresta distante, os povos que estavam próximos sentiam isso, mas quem estava nas grandes cidades, nos grandes centros, olhava aquilo como uma notícia não palpável. Quando isso bate à porta de casa, a seca, né? Quem é da região está vendo isso, quem é do Brasil inteiro está vendo seca praticamente, né? Quase todas as regiões estão passando por essa situação, queimadas gigantescas. Quando a gente transforma isso em dado, e esses dados passam a ser monitorados não só por pessoas, mas por um sistema, a riqueza de análise fica muito mais interessante. Então, o papel da ECOA como uma ESG Tech é suportar empresas e organizações para que elas mirem seus objetivos sustentáveis. Então, a gente estava falando das ODS da ONU, é um dos modelos que a gente também trabalha com GRI ou outros modelos, depende da organização, mas na prática essa organização ela estabelece uma meta. Ela fala, olha, nos próximos anos eu vou melhorar a ODS 3 ou a ODS 7 em X%, ou eu vou corrigir uma falha que
que a gente entende que dentro dessa organização acontece, e o que a gente faz é monitorar isso, tanto de forma a ser imputado por pessoas no entorno da empresa, os stakeholders de dentro da empresa ou de fora. Então os fornecedores vão lá e respondem perguntas, colocam provas para gerar relatos ESG, e ao mesmo tempo isso pode ser alimentado por sistemas autônomos. Então a riqueza de trazer dados autônomos para dentro da plataforma é que a gente pode monitorar desde níveis de rio a poluentes que são descartados, e não só uma resposta por um ser humano que muitas vezes faz parte do relatório ESG de uma companhia. A gente mediu aqui, baseado no dado do dia tal, este é o relatório. O que a gente faz é monitorar isso em tempo real. A beleza de monitorar em tempo real é que permite que a gente possa tomar atitudes muito mais rápidas. E com certeza isso gera um reflexo não só naquela organização, naquela empresa, naquela organização governamental, mas gera um reflexo na sociedade como um todo. Se a gente não se organizar daqui para frente, esse é um problema social nosso, né? Muitas vezes a gente separa em grupos e se divide, e ao invés, a gente estava falando isso mais cedo, né, Gabriel? A gente se divide como se fosse uma responsabilidade de um terceiro, ou fossem grupos rivais. Está chegando um momento nosso de sobrevivência humana que a gente precisa estar muito mais próximo da natureza e fazer parte dessa simbiose. A tecnologia não faz afronta à natureza, pelo contrário, ela está aqui para ser usada para que a gente conviva em harmonia maior, porque essa é a única forma que a gente tem de uma sobrevivência da espécie em um determinado período de tempo que cada dia parece mais curto, né? Como é que a gente vai conseguir conviver nesse ambiente? Então, o olhar nosso como empresa, como a ESG Tech, é um acelerador para que organizações possam usar esse nosso expertise de Big Data, de AI, para realmente fazerem os seus próprios objetivos e objetivos acionáveis e relacionados com os objetivos da sociedade. É um prazer poder fazer isso no dia a dia, e é um prazer poder falar isso daqui para toda a comunidade, porque no final do dia, se a gente não se mobilizar, às vezes a gente vai em reuniões com prospects, né, com clientes, e eles perguntam, mas o que eu ganho? Muitos estão alinhados, mas alguns perguntam, o que eu ganho? E ganha-se muito. Quando você trabalha seu impacto social, você tem, mesmo do ponto de vista da própria organização empresarial, você tem ganhos de produtividade, você tem ganho ao entorno na comunidade, a empresa fica muito mais forte. Quando você olha no governo, você tem um ganho social, que é absurdo. Então, olhar o impacto dos dados de ESG, sem dúvida, é olhar a prevenção de grandes catástrofes. E aí sim, a gente passa para o alerta no último estágio, né? Que é o momento que já não foi mais possível sustentar aquela situação e realmente está acontecendo uma crise. Mas seria o ideal, e a gente fala, mais uma vez, né, vindo da área de computação e eletrônica, a gente fala em ubiquity há muitos anos, né? A gente está chegando próximo disso. O que é isso? É a capacidade da gente entender todo o nosso entorno. Então, se a gente for capaz de analisar, sensorizar o mundo inteiro à nossa volta, e ao invés de tomar uma atitude no momento de crise e começar a olhar que a crise está vindo, e aí sim entender como operar isso, essa é a riqueza da leitura de dados, e a gente não vai conseguir fazer isso só sendo ser humano lendo um relatório em papel. A gente vai precisar do auxílio de máquina, computação, inteligência artificial e por aí vai. Ok, Fábio, obrigado. Eu acho que uma grande dificuldade que eu acho que todo mundo está tendo hoje em dia é isso. A gente consegue medir muitas coisas, a gente tem sensores para várias coisas, só que nós temos um caminhão de dados e muitas vezes a gente não consegue, né, extrair informação útil, né? Então aí é que entra esse papel de ter certos órgãos ou certos estudos para serem feitos para que a gente consiga de fato extrair dados interessantes e ter insights, né? Com isso aqui, o que eu consigo fazer com esses, né, assim, com esses dados. Então eu queria agradecer a todos. Eu espero que a própria plateia tenha conhecido um pouco mais, né, desses temas que são tão interessantes lá para a gente, tanto para a própria região, né, assim, amazônica, mas para o resto lá do país, e que a gente consiga desenvolver cada vez mais
tanto esse monitoramento ambiental, quanto a questão desse alerta lá de desastres também, que, né, assim, de novo, é algo que a gente consegue salvar vidas, tá bom? Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigada a todos pelo painel. Peço que se levantem para que nós possamos fazer a foto oficial, por favor. Amazon On,